Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura para mais uma conversa aí sobre a saúde dos nossos olhos, Dr. André Mon, da Blicken Oftalmologia. Muito bom dia, doutor André. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, nós vamos falar hoje com o Dr. André sobre a questão da prevenção. A prevenção aí é muito importante e para prevenir é importante que a gente sempre faça uma avaliação prévia. Não é possível a gente se prevenir se a gente não sabe do que está falando, né, doutor? Justamente, nós não sabemos o que há de errado se não procuramos. Então, muitas doenças, elas são silenciosas, a grande maioria, né? A prevenção, a busca ativa da doença é a melhor forma de a gente conseguir detectar precocemente e quando a gente detecta mais precoce, a chance de um tratamento com sucesso é muito maior do que detectada mais tardiamente. Muitas vezes as pessoas começam a perceber alterações, vamos falar agora da visão, e começam a achar, ah, mas isso é normal, é porque por causa da minha idade, e aí vão deixando, e quando chega no momento de então ter que procurar, porque daí já não tem mais jeito, muitas vezes é tarde. Quais são as principais doenças preveníveis, doutora? Justamente, esse teu exemplo foi muito importante porque é bem comum a gente ver isso no consultório no dia a dia. Por exemplo, um paciente mais idoso que tem a visão mais atrapalhada num olho e ele acha que aquilo pode ser um embaçamento, uma sujeira no olho, alguma coisa que vai ser passageira. E às vezes mesmo ele pode achar deve ser uma catarata, mas mais tarde eu vou ver isso. E depois dos 60, 50 anos de idade, existem algumas doenças que são, como a degeneração de mácula, por exemplo, que são tratáveis. E o paciente chega para a gente às vezes com a visão muito alterada, num olho só. Porque o que acontece? Ele piorou a visão naquele olho, ele acha que ia melhorar passageiramente, e quando o outro olho está sendo acometido, aí ele vem procurar, porque daí já dificulta para ele dirigir e fazer as tarefas do dia a dia. Quando você se depara com essa situação, às vezes o olho primeiro que aconteceu a doença já não tem mais muita reversibilidade e você trata apenas o melhor olho dele. Então é comum isso ainda hoje a gente vê e é isso que é o que a gente quer evitar, com que o paciente já venha no primeiro sinal, no primeiro olho, que os dois olhos estão bons, por exemplo. Ele começou a sentir algum efeito no olho, ele busque o seu oftalmologista para uma avaliação. Na grande maioria das vezes, realmente pode ser uma coisa benigna e passageira. Mas algumas vezes você pode detectar uma doença e já começar o tratamento e evitar que isso aconteça. Doutor, eu vou colocar uma situação aqui que eu também acho que é bastante comum acontecer, que é a situação da pessoa que vai fazer a receita do seu óculos, depois ela vai tendo que fazer a renovação, e muitas vezes ela faz isso com a consulta com o optometrista. E qual é a diferença do trabalho do optometrista, que faz essa medição da necessidade de lente e tal, e do oftalmologista? Bom, isso é uma grande discussão, né? Mas hoje, assim, na prática, tá? O médico oftalmologista, ele faz 6 anos de medicina e mais 3 anos de especialização em oftalmologia. Então, ele estuda no mínimo 9 anos. E a base da oftalmologia é patologias, doenças e tratamentos e diagnósticos. O optometrista, ele atua na parte da refração. E existem algumas coisas que eles podem, não tá na lei ainda, é muito dúbio, né? Sobre o que deve ser feito ou não. Isso é até questão de discussão jurídica, né? Mas na base, o optometrista ele faz a refração. O que acontece às vezes? Existem optometristas que têm um conhecimento um pouco maior e sabe que a pessoa talvez possa ter uma doença, mas ele não pode fazer o diagnóstico, ele não pode fazer o tratamento. Então, fica difícil de, por exemplo, você faz uma sua consulta dos seus óculos a cada 5 anos, por exemplo. E muitas vezes você procura um oftalmologista, 90% das vezes, para fazer o óculos, certo? Para enxergar melhor. Mas é nesse momento que o oftalmologista vai ver se você tem algum risco de glaucoma, de diabetes, ou de oclusão, ou mesmo de degeneração de mácula. Vai fazer uma busca ativa de doença. E com esse embasamento e essa carga teórica que o oftalmologista tem, ele tem uma assertividade muito maior do que um colega que não é médico e que faz basicamente a refração, o grau do óculos. Então, em suma, o que seria o ideal que acontece nos outros mundos? O optometrista poderia fazer um grande atendimento de vários pacientes, onde ele detecte ou ele acha que possa ter doença, né? Ele encaminha para o oftalmologista. Porém, isso é difícil porque, com base nisso, ele teria que dar um diagnóstico, entendeu? Ou uma suspeita, pelo menos, de um diagnóstico.
Então, no Brasil não foi treinado para esse fim, por exemplo, de triagem, né? Nos outros países são 5 anos de optometria, onde você fica full time em 5 anos estudando de manhã e de tarde, um período integral. Então, a carga horária é muito maior. O conhecimento técnico de um optometrista, quando eles comparam, por exemplo, com os Estados Unidos, né, ou com a Europa, é muito maior do que no Brasil. Então, fica muito à mercê do profissional de você fazer, por exemplo, fazer um óculos e alguém pegar, olha, você tem um glaucoma, você tem uma retinopatia diabética. Existem alguns profissionais, tá, que eu conheço, tudo mais, que conseguem fazer isso, tem essa sensibilidade e essa capacidade de até de achar o que está errado e mandar para frente. Mas a grande maioria do que a gente vê não é o que acontece. Então, é um risco de você fazer uma consulta achando que, está tudo bem, passei no optometrista, fiz meu grau do óculos, então eu estou saudável. Não dá para tirar essa conclusão. É um pouco arriscado. Por exemplo, entre a questão da diferença entre os equipamentos utilizados, né, por um e por outro também é diferente. Nessa questão, acho que até vai ocorrer uma unificação. Acho que a evolução, a tecnologia está indo para esse lado, sabe? Eu acho que os equipamentos, autorrefratores, isso são todos iguais, não muda muito não. Acho que até mais a forma de lidar com o conhecimento da informação, Identificar, né? identificar e saber. Eu estou olhando alguma coisa aqui, eu interpretar, né? Por exemplo, você vê uma ressonância. Se você vê uma ressonância, eu vejo uma ressonância, talvez a gente vai ver uma coisa diferente, né? O conhecimento técnico embasado na carga horária que você teve durante toda a sua vida vai te levantar uma suspeita para uma doença ou outra. Então, você acaba sendo leigo no assunto. Então, você precisa de uma vivência muito grande e ver muitas patologias. E existe um embasamento de treinamento para isso. Então, você faz 6 anos de medicina, você tem a base da medicina, você tem mais 3 anos depois, ainda exclusivamente, full time, uma carga horária muito grande, né? Pelo menos 60 horas por semana na residência médica, para você ficar só vendo doenças e patologias e tratar, fazer diagnóstico. E ainda assim é muito difícil. Existem doenças que mesmo a gente treinado e tudo mais, a gente fica em dúvida, né? Tem que recorrer aos professores, aos livros, aos artigos científicos, porque a medicina está evoluindo muito, né? Então existem novos tratamentos, cada mês está mudando muito rápido. E a oftalmologia é uma das especialidades que evolui muito mais rápido do que outras. Questão de tecnologias, de sistema de tomografia de coerência, sistemas de inteligência artificial, que agora está chegando muito, que é uma coisa que vai ser muito importante na oftalmologia, que está ajudando bastante já, né? Então, a inteligência artificial acho que veio para ficar e para nos auxiliar. Eu penso que não vai tirar emprego de ninguém, mas vai ajudar, vai fazer paralelo o nosso trabalho para auxiliar a gente a uma assertividade maior nos diagnósticos e mais precoces, isso que é o mais importante. Uma questão importante também para a gente salientar, e o doutor pode complementar aquilo que eu vou comentar aqui, é de que muitas vezes, principalmente em se tratando da visão, a gente vai se habituando, né? O corpo vai se adaptando a uma falhazinha que acontece ali e o corpo vai se adaptando. Por isso que muitas vezes o diagnóstico é importante, você fazer ativamente isso, porque você pode ter tido um problema, o teu corpo se adaptou àquele problema, você já não percebe mais aquilo, passa a não perceber, e aí é aquela história, vai passando o tempo e pode ficar tarde. Exatamente, isso é muito importante que falaste, tá? A gente se adapta. Quem está nos escutando aqui que tem uma dorzinha, né? Por exemplo, você tem aquela dor no ombro, daqui a pouco você tem a dor, sente todo dia aquela dor no ombro, daqui a pouco você esqueceu a dor, mas ela está ali, né? Então você não se habituou com ela. Na visão não é muito diferente. Eu costumo dizer o paciente que tem catarata, ele tem a visão, né? Eu com 38 anos aqui, eu não tenho a visão que uma pessoa de 20 anos tem. O meu cristalino já é um pouco mais amarelado do que um cristalino de uma pessoa de 20 anos. E não estou nem falando que eu tenho catarata, estou falando em transparência de cristalino, né? Então isso vai acontecendo. Nosso cristalino ele vai opacificando aos poucos e nós vamos nos acostumando. Então quando você dá um diagnóstico de catarata para um paciente, que ele vai fazer um óculos com você, ele não acredita porque ele está enxergando bem. Ora, eu estou enxergando lá na frente, estou vendo 100%, só que quando você mostra uma imagem de um paciente que tem uma catarata, que é uma visão mais amarelada e menos nítida, que precisa de mais contraste para enxergar, né? Mais luz, vamos dizer assim, né? Preto no branco. Precisa de mais contraste para enxergar. E uma pessoa que não tem catarata, que enxerga tudo mais nítido, mais colorido e que enxerga muito melhor com um contraste mais baixo, esse paciente só vai às vezes perceber isso depois da cirurgia da catarata.
Então você opera um olho dele e fala, nossa, realmente, minha cozinha que tá com os azulejos todos mais brancos, as minhas cores, minhas flores estão todas diferentes. E isso é uma coisa que a pessoa vai desensibilizando, ela vai não notando tanto, entendeu? Isso é bem importante realmente. E algumas doenças como glaucoma, por exemplo, é isso. Você vai perdendo a visão periférica até ficar um tubo, a sua visão só fica central, e quando você percebe que está incomodando, você vai procurar uma ajuda. E aí você fala, o que eu faço? Olha, já está numa visão final, agora é tratar daqui para frente. A visão não volta mais, a periférica. Mas nós vamos tratar para não perder o resto de visão. E é isso que a gente tem que evitar, né? Então, assim, você vai atender 100 pessoas para talvez tratar duas, descobrir duas. 98% das pessoas ali vão ser normais. Graças a Deus. Que bom, né? A grande maioria é normal. E vai ser, que assim seja. Mas você vai ter que ver 100 pessoas para tratar dois. Então, Mas esses dois isso, vão ser exatamente. muito ajudados. Exatamente. Não tem idade para fazer esse tipo de prevenção. O doutor fala aqui das pessoas com mais idade que têm normalmente o desgaste maior da visão e têm maiores problemas. Mas os problemas de visão não são aí um privilégio de quem tem mais idade. Exatamente. Elas não acometem muito mais, elas acometem mais quanto mais idade, que é natural, né, da nossa degeneração pela idade. Mas crianças a partir de 1 ano, 2 anos já têm algumas doenças que são também tratáveis. O mais comum é o erro refrativo. Uma criança, por exemplo, que tem 5 graus num olhinho e tem 1 grau no outro olho, ela deve, às vezes, usar um óculos para tentar fazer esse olhinho que tem 5 graus enxergar melhor. E isso não vai ser percebido também, somente num exame oftalmológico. Você vai perceber que ela tem essa diferença de grau, às vezes pode ter um estrabismo. Tudo isso tratável com óculos, com tampãozinho, para que ela possa ter uma vida, quando for adulta, normal. E aí, simplesmente, o que aconteceu para pegar essa doença ali? Uma consulta, um exame oftalmológico. Ah, mas eu fiz 100 pessoas, atendi e 90% normal. Graças a Deus, que bom, e continue assim. Mas 10 criancinhas eu peguei ali que estavam doentes, que podiam, essas criancinhas vão ter uma vida adulta normal, entendeu? Muito bem, olha, papo muito bom aqui com o Dr. André Mon, que atende ali na Blicken Oftalmologia, que já está há 3 anos cuidando da saúde dos nossos olhos. A Blicken Oftalmologia, uma clínica moderna, com atendimento altamente qualificado, que oferece inovação e conforto aos seus clientes. Além do Dr. André Mon, também a doutora Larissa Lindsmaier. Então, conta também com a doutora Julie Bartkeski, que é oftalmopediatra, que atende ali as crianças. Tem a doutora Aline Piccolo Pereira, que é oftalmoplástica. Para você marcar sua hora, ali na Blicken, é o telefone 3308-9999. Fica ali na General Osório, de frente ao Lojão Astral. Tem um amplo estacionamento ali para você estacionar, conforto para você, cliente. Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. Então, além do Dr. André Mon, que conversou aqui com a gente, tem a doutora Larissa, tem a doutora Julie para as crianças, tem a Aline Piccolo Pereira, que é oftalmoplástica, uma equipe muito competente e completa à sua disposição na Blicken Oftalmologia. Doutor André, um abraço, muito obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura dessa segunda-feira. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer e tentar ajudar a população.